Meus amigos parceiros de plantão, como é que vocês estão? Tudo bem? Pois é, apareci de novo aqui para a gente trocar uma ideia mais uma vez, não é? Este assunto eu não vou nem mostrar tanto o projeto, não vou nem, enfim, mostrar cada vinheta. Aqui a gente vai bater um papo sobre alguns conceitos, como que eu penso antes de ir para cá. Aliás, eu quero até agradecer a cada um de vocês, né, que entra em contato comigo pelo WhatsApp, que entra em contato comigo também pelo Instagram, né, que dá aquela moralzinha pra gente. Obrigado mesmo de coração, viu, pessoal? Valeu mesmo aí, tá bom? E vamos lá, né? Vamos falar aqui algumas coisas. Bom, antes de eu vir pra cá, eu faço as seguintes indagações, ou eu observo alguns pontos, que é estilo da rádio, público, estilo musical, software de automação, tempo de entrada do áudio, tempo de saída do áudio, horário. Então vamos lá. Vamos falar aqui sobre, por exemplo, estilo da rádio, né? Sei lá, uma rádio adulta, sei lá, uma rádio religiosa, uma rádio news, sei lá, uma rádio como é que é? Popular. Se ela é uma rádio popular, então vamos ver que popular é esse, né? Se é um pop jovem, né? Ou se ela é aquele popularzão, saca? Aquele bem escrachado, sabe? Enfim, a gente precisa observar esses pontos. Por exemplo, a Clube tem uma pegada popular, né? A Band também é uma rádio popular, mas também ela tem uma outra pegada, que são os elementos de produção não se conversam. São elementos totalmente diferentes, pegadas de locução e timbre também é totalmente diferente, inclusive de processamento de áudio, né? A gente pode até colocar nessa lista aqui também, processamento de áudio, tá? E vamos lá. Para ficar mais específico ou mais claro isso que eu estou dizendo para vocês, por exemplo, eu tenho aqui a Rádio Musical FM, que é uma rádio religiosa, não é? Lá de São Paulo. E eu coloquei algumas trilhas bem tranquilas, de boa, aqui, como vocês podem ver, claro que está dentro da proposta do programa, né? Então a gente vai escutar só um pouco dessa produção aqui. Um tempo no final da sua tarde. Você percebe que essa trilha, ela não é agressiva, né? Ela é uma trilha cadenciada, uma trilha software, uma trilha bem tranquila. Ela não é agressiva, é uma trilha bem legal mesmo, bem gostosa de se ouvir, né? Olha que coisa legal. Um tempo no final da sua tarde de descontração, informação, muita música e palavra de Deus. Em casa, no trabalho, no trânsito. A partir de agora você fica com a gente. No caminho com a Musical. Apresentação: Jeremias Neto. Bom, vocês percebem aí que as transições, os efeitos que eu coloco, é tudo muito sutil. Eu procuro ter muito cuidado com os elementos que eu vou utilizar, porque essa rádio, você imagina só, o cara tá num trânsito, aqui vamos falar sobre alguns pontos aqui. Esse programa vai ao ar às 5 horas da tarde, que é um horário de pico lá, eu imagino, né, que muita correria. São Paulo já é corrido por natureza, né? Então a gente já falou sobre o público, é um público religioso. É um público que, enfim, não é aquele público muito jovem, de muito barulho, de muita coisa, sabe? Enfim, aqui é mais falado mesmo sobre a palavra de Deus, sobre alguns pontos. Mas especificamente esse programa vai ao ar às 5 horas da tarde. Então tem muita zoada, muito barulho, trânsito, aquele estresse. Então tudo tem que ser muito sutil e delicado para que, quando essa peça, a produção da vinheta, né, ou abertura ou chamada, ela for entrar no ar, o ouvinte ele consiga entender a proposta tudinho ali, ou tudo que está sendo dito pelo locutor, não é? Porque se essa peça, o cara que está no carro lá, ele não entender, não faz sentido essa peça estar no ar. Pense comigo, o ouvinte ele está fazendo alguma coisa e ouvindo a rádio. Ele não está ouvindo a rádio e fazendo alguma coisa, ele faz alguma coisa e coloca lá o rádio para ter um entretenimento, ouvir música, de repente ouvir o locutor, porque a gente se identifica, eu gosto do locutor e coisa e tal, não é? Mas um ponto super importante, pense comigo, quando o cara tá no carro ou tá fazendo alguma coisa, tá ouvindo a rádio, ele não vai fazer isso aqui, ó. Por exemplo, pessoal, peraí, faça silêncio que agora vai entrar a vinheta.
ele não faz isso. Entenderam? Ou seja, quando a música acabar, ou quando alguma coisa acabar, vai entrar a peça ou a vinheta. Então aquela peça tem que ser muito transparente para a pessoa entender. Porque ela não está, tipo, preparada para ouvir. Opa, peraí, que eu vou prestar atenção no que a vinheta vai falar, como que vai ser a vinheta. Não acontece isso. Tá? Então a gente tem que ter muito cuidado com essas coisas. Beleza? Outro ponto importante, por exemplo, sobre a rádio popular, né? Cadê aqui? Vou botar Morada. Olha a pegada de produção da Morada. Olha as trilhas da Morada. E se liga! O relógio liga. Olha como ela tem elementos mais pesados. Ela tem esses elementos mais pesados. Olha o drum, como é que é. A bateria mais eletrônica. Ela não é uma bateria acústica, é uma bateria mais eletrônica mesmo, né? Olha a outra aqui, ó. Os pads, sabe? Os sintetizadores, e, sabe? O baixo mais eletrônico mesmo, mais bass, aqueles bass pesados e tal. Então tudo isso faz a diferença. A Morada é uma rádio popular, mas é uma rádio mais jovem mesmo. Ela é mais alto astral, tá? Coisas que... esse perfil de trilha aqui, por exemplo, da Kairos, não casa de jeito nenhum com a Morada, mas de jeito nenhum, ó. É uma trilha mais, sabe, oi gente, tudo bem e tal, essa é uma coisa, saca, uma coisa mais amiguinha, saca, ela não é aquela coisa mais pesada, sabe, que você sabe, não é essa vibe, não é coisa que a Kairos aqui já é uma vibe um pouco mais tranquila. Neste sábado, véspera do Dia dos Pais, tem mais um super pedágio Kairos na loja TIM de Mirassol. Porém, ela é uma rádio popular, mas eu procuro ter muito cuidado para não deixar essa rádio muito agressiva, porque ela toca música sertaneja também. A rádio sertaneja é um pouco adulto, aqueles clássicos e tal. Ela não é a rádio tão pra cima assim, saca? Quando eu falo pra cima, eu digo pegar de locução mesmo. Ô gente, sabe, voz de cabeça? Não, é uma voz mais, um tom mais conversado assim, tal. Então a produção precisa acompanhar como um todo. Por quê? Imagina quando o cara tá lá: olá gente, muito boa noite, como que você tá, tudo bem? Bom, nós vamos falar boa tarde. Ô gente, muito boa tarde pra você, por aqui o fulano de tal, vou estar com você até tal hora, fazendo a sua companhia. E você pode participar conosco através do nosso WhatsApp, tal, né? Aí imagina, entra uma produção dessa como a Morada. E a Morada vai dar um combo. Que é um pique lá em cima, velho. Não dá, não vira. Tipo, vai ficar uma coisa aqui e outra coisa lá. Então, é uma coisa complicada. Sacaram? Sobre essa coisa, o tempo de entrada do áudio, o tempo de saída do áudio, é um ponto interessante. Por quê? Vamos botar a Rádio 09, que é uma rádio esportiva. Rádiosnet. Olha o tempo que eu tive aqui. A voz entrou aqui, ó. Mas eu deixei esse tempo aqui de mixagem. Rádiosnet. Que se eu colocar aqui, ó. Rádiosnet. Tipo, você imagina que esse aqui, ele vai entrar depois de algum áudio. Então ele precisa fazer essa mixagem, não é? Da mesma forma, aqui no final também precisa ter um ponto de mixagem. Ela não pode terminar, tipo, no seco, sacou? Tem que ter uns milissegundos aqui. 400, 500 milissegundos, por aí. Depende muito do software de automação que você está utilizando. Beleza? Então você deixa um ponto de mixagem aqui. E é lógico que, vamos supor, se não tivesse isso aqui, ia terminar seco, né? A não ser que você botasse os milissegundos aqui, mas mesmo assim ia ficar aquela coisa meio seca. Aquele silêncio rápido seco. Coisa que não é interessante. O bom é ter algo para preencher esses espaços. É por isso que às vezes quando a gente escuta algumas rádios, elas não têm espaço, porque eles se preocupam com esses detalhes, tá? Os mínimos detalhes fazem toda uma diferença numa produção. Coisas que às vezes a gente nem percebe, né? Mas ela tá lá e precisa ter muito cuidado com esses detalhes, não é? Para que não soe estranho no ar. Beleza? Bom, eu vou nem falar muito para o vídeo não ficar tão extenso, tá? Depois eu posso até mostrar algumas produções aqui, falando só sobre de cada produção especificamente, né? A minha intenção aqui é falar sobre a produção de forma mais abrangente, de como que eu imagino. Eu não pego um áudio
e vou só produzir ele. Eu penso um arrumo de coisa, eu penso, tipo, o cara tá fazendo alguma coisa, às vezes o cara tá no estresse, às vezes o cara, sei lá, mano. Acontece um monte de coisa no dia a dia, né? Enfim, a vida está tão corrida que eu tenho que pensar nisso também. Pra quando o cara for ouvir, não fique aquela coisa doida. Tipo, o cara, pô, não tô entendendo merda nenhuma aqui. Sacou? Da produção e coisa e tal. Então, tem que ter muito cuidado com essas coisas, com esses detalhezinhos aí. Beleza? Aqui é uma rádio mais esportiva, né? Então eu utilizo um pouco mais... pegando um pouco mais rock mesmo, né? Rádiosnet, o maior portal de rádios do Brasil, confirma. A Rádio 09 é primeiro lugar em transmissões de futebol no país. Obrigado a você que nos ouve pelos 4 cantos do Brasil. A missão aqui é o compromisso que temos com a cobertura diária. Os detalhezinhos aqui que eu baixo, antigamente eu cortava e baixava bruscamente. Agora não, eu faço ela caindo, tipo, naturalmente, assim. Cantos do Brasil. A missão aqui é o compromisso que temos para que aconteça essa dinâmica, né? Nos nossos programas, trazendo as melhores entrevistas. Inclusive para debater com quem tá... Sacaram? Aí vai cada ponto e tal, que a gente vai fazendo a mixagem e vai vendo. Tem que ter muito cuidado com essa questão de mixagem, né? Depois eu posso falar disso, enfim, não é interessante agora, né? Mas vamos lá. Aqui o Nilton Moreno, gente fina, baita locutor, também um baita produtor também, né? Olha aí, ó, pegaram o Nilton. Neste sábado, véspera do Dia dos Pais, tem mais um super pedágio Kairos. Na loja Tim de Mirassol. Em uma manhã radiante, cheia de alegria. A 9 de julho vira palco de muita animação. Eu tô no pedágio da Kairos. Aproveite o melhor de planos e aparelhos celulares para presentear o papai. Chegue fazendo aquele buzinaço. Bom, é isso aí. Se vocês, quando vocês forem produzir, pensem nisso aqui. Pensem sempre nisso. Eu preciso ter cuidado no tempo de mixagem. Eu preciso ter cuidado de que característica a rádio é, não é? Como que é a pegada da rádio, para que eu possa fazer a produção de acordo com a identidade da rádio, para que, tipo, eu acho que alguns de vocês, eu mesmo já peguei várias rádios, às vezes escutando algumas rádios, eu tô vendo a programação e quando entra uma vinheta, tipo, nada a ver com a rádio, não tem nada a ver, nada a ver. Enfim, é isso que a gente precisa se atentar a esses detalhezinhos aí. Fechou? Depois eu venho com outros vídeos aí falando sobre alguns assuntos que não é muito falado por aí, então é interessante trazer alguns assuntos que vão ajudar vocês também na hora de produzir, beleza? Abração pra vocês aí, até a próxima, pessoal.